fazem longas orações, orações muito bem elaboradas, mas isso para aparecer, para serem até admirados pela sua oração, para serem até elogiados pela sua oração. Mas isso não é a verdadeira oração. Então Jesus chama a atenção da oração, da principal, da melhor, da mais importante. E ele dá o exemplo. Ele se afastava para um lugar só e ele ia orar, falar diretamente com o Pai. E ele diz aqui para os seus discípulos, no texto áureo nós lemos, aí em Mateus 6:6, ele diz, olha, quando você for orar, não use de vãs repetições, não fique repetindo palavras, não fique meditando o que vai falar da melhor maneira, da maneira mais bonita, mais polida, usando palavras bonitas. Não. O melhor da oração é quando você entra no seu quarto, tranca a sua porta, só você e Deus, e você fofoca para Deus, fofoca a seu próprio respeito. Fale o que está no seu íntimo, fale com as suas palavras. Deus te entende, Ele te ouve, Ele deseja que você converse com Ele. Ele é o nosso Pai. Então converse, fale com o Senhor, coloque para fora tudo que está lá dentro, seus maiores segredos, pois Ele mesmo já os conhece, mas Ele quer que nós falemos. Ele quer que a gente faça como se fosse aquela sessão aí, né, que a pessoa vai ao médico, aquele especialista que vai ouvir você, e você vai contar todos os seus problemas, e ele vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Então Deus é esse nosso médico. Para você não precisar desse outro médico, vá até Deus, fale com Ele. Conte-lhe tudo a seu respeito, fofoque a seu respeito. Depois peça perdão, peça orientação, entregue a sua vida a Ele. E então você será totalmente curado, sarado de todos os seus pecados, que são aqueles que te atormentam, que te afastam de Deus. Já na nossa leitura, nós vamos ver que aqui não é bem um motivo, Jesus não está dizendo para aquele homem não contar para ninguém que ele foi curado. Não é uma motivação ali, não é para que ninguém saiba que Deus o curou. Porque Jesus mesmo diz, vai, mostra-te ao sacerdote. Apresenta lá o sacrifício que é ordenado pela lei, pelo teu milagre, porque os sacerdotes teriam que comprovar a cura daquele homem para ele poder novamente estar na sociedade, frequentar a sociedade. Poder, por exemplo, entrar no templo, entrar nas casas, nas sinagogas, andar pelo meio do povo. Ele era um leproso, e um leproso tinha a pele escamada, a pele ali ia apodrecendo. Ele era obrigado a ficar a pelo menos 1,5 metros de distância das pessoas. Muitas vezes não podia nem entrar no mesmo ambiente das pessoas. Então, alguns sacerdotes jogavam até pedra no leproso, expulsavam o leproso de qualquer lugar que eles estivessem, eles tinham que ficar fora das cidades. O leproso não podia nem entrar dentro da sinagoga junto com os outros, tinha que ficar num lugar separado lá fora, escutando, não podia entrar lá. Ele não podia ficar andando no meio das pessoas. Tinha sacerdote que até era capaz de mandar matar um leproso se o leproso insistisse em andar no meio das pessoas. Conta-se caso até de sacerdotes que não comiam ovo de uma determinada galinha porque essa galinha estava no terreiro de um leproso. Então era uma coisa terrível a situação. O leproso era considerado maldito de Deus. Era uma pessoa que era considerada como cheia de pecados. Era uma pessoa declarada nojenta, que ninguém podia encostar nela nem chegar perto dela. Então esse leproso, ele entra no meio da multidão. Imagine, as pessoas iam se afastando quando viram que era o leproso. E ele foi até Jesus. E nós vamos ver que ele não diz como os outros. Se
se o Senhor fosse alguma coisa, podia me curar. Não. Ele disse, se o Senhor quiser. Ele está dizendo, ele reconheceu Jesus como Deus. Ele está dizendo, o Senhor tem todo o poder para fazer. Basta o Senhor querer. Veja bem. E Jesus impõe a mão sobre ele. Esse toque, para um sacerdote, era um toque que a pessoa ficava impuro. Quem colocasse a mão no leproso ficava impuro. Só que ali, o toque de Jesus é o toque daquele que purifica. Não é daquele que vai ficar impuro, mas é daquele que faz a impureza se tornar pureza. E Jesus faz o que muito sacerdote não faz hoje. Descer do seu púlpito, tocar nas pessoas. Um toque de amor, de misericórdia. Um toque de Jesus. É você se colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria se chegasse no lugar e ali estivesse alguém precisando de uma oração, de um toque? Jesus certamente colocaria a mão sobre o enfermo e o curaria. Desceria desse púlpito, dessa posição, essa posição de afastamento, posição de altitude, de elevação sobre o povo. Jesus entraria no meio do povo, colocaria a mão e curaria. Nós estamos precisando hoje de gente assim, que entra no meio do povo, que coloca as mãos sobre o povo, que impõe as mãos, que unge os enfermos com óleo, que ora para as pessoas receber batismo com o Espírito Santo, que ora para as pessoas receber um dom do Espírito Santo. Pessoas que estão aqui no lugar de Deus, levando, sendo instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Quantas pessoas estão precisando de um abraço? Quantas pessoas precisam apenas ser ouvidas? Quantas pessoas precisam de um conselho? Quantas pessoas precisam de apenas colocarmos as mãos sobre eles? E eles serão curados, serão transformados, serão libertos. Pense nisso. Aqui então nós vamos ver que quando aquele homem é curado, Jesus diz para ele não dizer para ninguém, o motivo está bem claro na palavra de Deus. Então o motivo correto era, ele não queria que as pessoas se aproximassem dele por causa dos milagres, mas queria ter a oportunidade de passar entre eles levando a palavra de Deus. Os milagres aconteceriam, mas eles receberiam a verdadeira motivação para ouvi-lo e para segui-lo, que é a salvação, conhecer Deus, e não por causa dos milagres. Então, a partir do momento que aquele homem não obedece a Jesus, não vai até o sacerdote se mostrar antes de falar para qualquer pessoa, não vai oferecer o seu sacrifício, fazer toda aquela coisa que era necessária, deixando assim Jesus tranquilo para passar nas aldeias pregando o Evangelho, então aquele homem divulga por toda parte e diz que ele foi curado. Talvez até por uma motivação errada de ter uma fama, eu fui curado. Esse que está aqui é o Filho de Deus, ele me curou. Até por uma motivação talvez errônea, pensando em ser grande, ter uma fama de que foi curado. Talvez a motivação errada ele teve para fazer essa divulgação. A divulgação do Evangelho nunca deve ser para lucro próprio, mas sempre para engrandecimento, exaltação de Deus, do nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado. Essa deve ser sempre a motivação do crente em pregar o Evangelho, em divulgar a palavra de Deus. A motivação daquele homem não era essa, e ele acabou atrapalhando o trabalho que Jesus tinha que fazer ali, que era passar pregando por toda parte. A partir do momento que ele espalhou a notícia, desobedecendo a ordem de Jesus para não dizer para ninguém ainda, então o que ele fez? Ele atrapalhou. E Jesus teve que agora ficar fora das aldeias, porque onde ele chegava, juntava uma multidão atrás de milagres, e não para ouvi-lo. Então veja só que Jesus procura sempre trazer ao homem a verdadeira motivação, que é a salvação. Os milagres, as curas, tudo é necessário, é importante, acompanhe o Evangelho, deve acontecer. Mas o principal sempre deve ser a salvação, a busca
do perdão dos pecados, a busca do conhecimento, da intimidade com Deus, da reconciliação com Deus. Vamos passar então a lição da revista da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos aí passar pelos vários pontos. O nosso comentarista, pastor Eliezer de Lira e Silva, trouxe um importante assunto e nós vamos ver aí que está dividido esse assunto em 3 partes. Primeiro, a verdadeira motivação do crente. Nós vamos ver aí o crente fiel dispensa a vaidade, o crente fiel não deseja o primeiro lugar, o crente fiel não se porta soberbamente. Depois, na segunda parte, nós vamos ver aí não fomos chamados para a fama. Vamos ver o que é fama e o problema dessa fama. Na parte 3, o anonimato não é sinônimo de derrota. Então, número 1 aí, a verdadeira sabedoria, 2, a simplicidade e 3, o equilíbrio. Então, dentro da nossa lição, nós vamos ver aí 3 importantes palavras a serem estudadas, que é, primeiro, motivação, segundo, aí, fama e terceiro, anonimato. Então, veja só que nós comentamos alguma coisa já sobre essa motivação, sobre a fama. Agora, e o anonimato? E se de repente a pessoa que era famosa cair no anonimato, for esquecida? Porque as pessoas passam, tudo passa. Então essa pessoa não deve se desesperar, porque mesmo no anonimato ela tem um imenso valor para Deus. Ela custou o sangue de Jesus Cristo. E qualquer pessoa deve fazer a obra de Deus para ganhar almas, para ter comunhão com o Senhor. Deve também procurar transmitir o que aprendeu de Deus, transmitir para as pessoas. Compartilhar Cristo com as pessoas. Então, por mais anônimo que você seja, você está sendo visto no reino de Deus. O crente não pode viver preocupado como ele é visto aqui na terra, como ele é visto pelas pessoas. Mas ele deve se preocupar em como ele é visto no céu. A Bíblia diz que tem aí uma nuvem de testemunhas olhando para nós. E o que estão vendo? Qual é a nossa situação? O que nós estamos fazendo? De que maneira estamos vivendo? O que estamos produzindo no reino de Deus? A pergunta, a motivação não é o que vamos receber pelo que temos feito ou o que vamos fazer. Mas a pergunta é, qual o motivo? Por que estamos fazendo a obra de Deus? Para que estamos fazendo a obra de Deus? Qual a nossa real motivação? É fama, poder, riqueza? Ou a nossa real motivação é servir a Deus, é glorificar o nome de Jesus Cristo, é fazer com que o nosso Deus seja conhecido, adorado, reverenciado em toda parte. É fazer com que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso e serem salvos. Essa é realmente a motivação verdadeira que deve existir na vida do crente. Não importa se você é conhecido ou se não é, se tem fama ou não. Importa é fazer a obra de Deus, é ser feliz com Deus, é ter comunhão com Deus. Então na parte 1 aí nós temos a verdadeira motivação do crente. Vamos ver, o tópico 1 é o crente fiel dispensa a vaidade, tópico 2, o crente fiel não deseja o primeiro lugar, e tópico 3, o crente fiel não se porta soberbamente. Então o primeiro tópico aí, o crente fiel dispensa a vaidade. Além de significar o que é vão ou aparência ilusória, o termo vaidade, segundo o dicionário Always, designa a ideia de valorização que se atribui à própria aparência. É o desejo intenso de a pessoa ser reconhecida e admirada pelos outros. Isso é vaidade. E a motivação verdadeira cristã a dispensa. Quando lemos as Sagradas Escrituras, percebemos que o buscar a glória para si é algo absolutamente rechaçado pela palavra de Deus.
João 3,30.